A paz, galera do site, tudo bem? Para quem não sabe, meu nome é Bruno Vilachan e a gente está aqui para gravar mais um testemunho lindíssimo daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, em nossa igreja. E eu estou aqui com um casal abençoado, a irmã Anabel e o irmão José Antônio. Eles vão compartilhar hoje, bem rapidamente, um pouquinho da história de vida deles e como Cristo mudou a vida deles, né? Então, José Antônio, você estava compartilhando comigo que você teve uma infância boa, mas aos 14 anos algo mudou na sua vida. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com o pessoal do site. Pois não, a paz do Senhor. Eu, aos 14 anos de idade, era muito feliz, tinha uma vida como qualquer criança gostaria de ter. Mas a partir dos 15 anos de idade, eu me lembro que na minha casa minha mãe fez um bolinho humilde e eu conheci outros companheiros. Aí, a partir daquele momento, minha vida já foi retirada de mim. E eu caí no mundo das drogas a partir daquele momento. Dos 15 anos, você não A partir dos 15 anos de idade, entrei no mundo das drogas. As drogas, todos os tipos de drogas eu já usei. Então, minha vida foi uma vida de treva, de escuridão. Eu sofria muito, mas sempre clamando a Deus por isso. Uma certa feita, aos 26 anos mais ou menos, eu estava namorando uma pessoa e passou duas pessoas que tomavam conta do morro e cismaram que iriam nos matar se nos encontrássemos novamente. Então aqui eu fui para casa e comentei com algumas pessoas isso. E no outro dia, essas pessoas amanheceram mortas e o meu nome no jornal como o matador dessas pessoas. O dono do morro veio e me deu a metade do morro para me tomar conta. Então a minha vida foi mais triste ainda. Então, eu me lembro que eu conheci minha esposa, eu vinha armado e já totalmente destruído, né? Destruído, com a minha vida já entregue, pronto para tudo ou nada. Aí eu a conheci e a partir desse dia eu fiquei apaixonado por ela. Ela sumiu por uns tempos, voltei, procurei. Um mês depois eu consegui ver e eu me lembro que em certa ocasião o morro se voltou contra mim e eu teria que lutar, e eu não teria condições de lutar porque eu estava com uma arma só e eles eram em maior número. Então eu sentei na escada e fiquei pensando e conversando com Deus naquele momento que eu não iria me entregar, eu iria lutar, não iria me entregar. Nisso apareceu uma senhora que eu chamo de anjo de Deus, que chegou e falou para mim, Deus falou para mim falar para você que a partir de 6 horas da tarde Ele quer que você vai me encontrar em tal lugar assim. Então a partir de 6 horas eu fui nesse lugar, encontrei. Era um ambiente escuro, mas tinha muitas luzes de velas acesas e muitas pessoas ajoelhadas nos pés dessa senhora. Ela só falou isso para mim, Deus falou para mim tirar você daqui. Então eu desci e fui encontrar com a minha atual esposa, que é hoje, essa moça de 30 anos atrás. Quando eu cheguei lá, já ouvi uma discussão com ela a respeito, já nos entendemos. Nesse meio tempo já avisaram que vinham as outras pessoas que estavam à minha caça para me matar. Então ela me escondeu no local em que de fácil ter acesso para eles. Eles olharam onde eu estava e não me viram. Eu queria sair do local, mas eu fiquei preso ali no local porque o cordão que eu estava usando agarrou numa madeira e não me permitiu eu me locomover dali para lugar nenhum. E foi o cordão ali na hora que te salvou? Me salvou. Eu fiquei agarrado ali e eles me procurando. E a minha esposa retornou depois de um tempo, colocou-me um disfarce. Vestido de pombagira. Colocou-me os disfarces das linhas negras e foi assim que eu saí desse local sem nada e vim para morar na comunidade de Niterói e hoje estou aqui de Piratininga. Então, a minha história de vida é mais ou menos essa. Eu tenho minha família toda presa pelo inimigo, que eu venho nessa igreja hoje e venho levar meu louvor e meu clamor a Deus para que os liberte. Mas antes da gente falar dessa parte abençoada, eu queria perguntar para você e para a Anabel também, se vocês sempre foram da igreja ou se vocês tiveram antes outra religião, como é que é a história de vida espiritual de vocês? Bom, nós dois viemos de famílias católicas. Católicas, né? A minha mais
puxada para o espiritismo mesmo. A minha mãe era espírita e até hoje quase toda a minha família é espírita. E aí vocês foram espíritas também? Eu sim, ele nunca foi muito chegado não, sabe? Mas você era... Mas eu fui espírita desde que nasci. Quanto eu tempo nasci você no ficou berço no espírita. espiritismo? Bom, eu estou com 50 e alguns anos e durante toda a minha vida eu pratiquei o espiritismo. E você era ativa lá no centro espírita ou você só ia visitar? Não, eu passei de AO, que é uma simples médium, a todas as fases do espiritismo. Você era um alto escalão lá dentro? Até coroa de mãe de santo. Caramba, meu Deus. É. Mas aí o que fez vocês mudarem de vida, assim? Como aconteceu essa mudança? Da minha parte, a última confraternização que teve no centro, eu já bateu um desânimo muito grande e eu tinha uma sensação de que eu não voltaria nunca mais naquele lugar. Entendi. Aí saí até mesmo antes, fui embora para casa, meio deprimida, triste, aí falei para ele, quando cheguei em casa, quando o centro voltar a funcionar em janeiro, que eram férias de um mês, eu não volto mais. Não volta mais, estava decidida a não voltar, né? Mas decidida a não voltar para aquele centro, mas decidida a buscar outros centros. Para poder se manter ativo. Para continuar, porque eu gostava muito de trabalhar com espiritismo e eu jurava para mim mesma que eu ia morrer velhinha praticando o espiritismo. Eu lembro o dia que o José Antônio veio aqui na igreja e essa história começou a mudar, né? Então, resume um pouquinho, Zé. Eu lembro uma sexta-feira que chegou aqui um pouco alcoolizado, né? Amém. Bem, no caso, ela saiu do espiritismo e todo dia reclamava que não tinha mais vida social. E aquilo me entristecia muito, porque a minha vida era de drogado, eu não poderia oferecer essa vida social para ela. Hoje eu me vejo como eu ando limpinho, tudo arrumadinho, outras feições e tudo, mas naquela época era totalmente contrário. Então, uma certa feita, nós estávamos brigados, eu sozinho em casa, era uma semana afastada da casa, um dos meus cachorros que eu gosto muito, adoentado, eu sem saber o que fazer, no desespero das drogas, do alcoolismo, fui parar na igreja batista da minha comunidade e insistentemente eu pedi ao pastor, ele me concedeu o microfone para me falar com a igreja. Então eu pedia para a igreja, na inocência, uma oração de São Francisco para o meu cachorro. Então o pastor tomou o microfone da minha mão, a igreja toda riu, e eu fui para casa triste. Mas quando acordei no outro dia, uma irmã aqui dessa igreja bateu a minha porta e disse que os pastores daqui estavam informados e que gostariam de que eu viesse a essa igreja. Então eu vi a igreja naquela sexta-feira e fui muito bem recebido por muitos jovens que foram, principalmente o que me trouxe mais à igreja, porque eles me abraçaram de uma maneira tão grande, tão efusiva e tão aconchegante que eu me senti transformado já. Aí deu meu testemunho, os pastores dessa igreja que me puseram as suas mãos, e eu fui para casa. Eu tinha o cabelo tipo Bob Marley, em desalinho. Cheguei em casa, a primeira providência foi cortar o cabelo e em seguida pegar tudo quanto era tipo de droga aí no vaso sanitário e jogar fora. No mesmo dia que você mesmo dia já joguei tudo fora, não quis mais saber. E um pouco mais tarde a irmã dessa minha esposa chegou e falou: olha, tem uma bênção aqui para você, tem um presente para você. E o presente, aí ela perguntou: caramba, como é que você se transformou? Cortou o cabelo? Cortei. Ela falou: o seu presente eu vou buscar. E era a volta da minha esposa por lá. Então eu falei para ela o que tinha acontecido comigo. E ela falou: você sabe que nós sempre conversamos sobre isso, nunca vou querer ser evangélica. Nós sempre conversamos. A Anabel disse isso. Porque eu tinha aversão ao evangelho. Como é que isso começou a mudar? Então começou da seguinte forma: eu me aprontei para quarta-feira vir ao culto. Ela falou: não vou. Aí eu falei: tá bom, não discuti com ela. Comecei a me arrumar. Quando eu estava quase pronto, ela resolveu vir. Aí veio, chegou na igreja que os demônios que estavam sobre ela foram expulsos. Ela caiu aos pés
do pastor do Lucas Bezerra, Portugal Bezerra, que está ministrando, e caiu durante mais umas 3 vezes que ela veio à igreja. E a partir desses dias, assim, houve o pedido de batismo, porque queria se batizar, eu levantei minha mão, ela também levantou a mão dela, e fomos abençoados por Cristo e estamos muito felizes. E trouxe tudo, toda Você trouxe a parte isso que eu ia falar. Eu lembro um ponto espiritual, que a sacos Anabel e trouxe. sacos e sacos de roupas, de guias, de santo, de tudo que eu usava Depois dentro do- começou esse processo de libertação, eu lembro a irmã Anabel trazendo sacolas enormes de tudo aquilo que ela usava lá no centro espírita, muita coisa. dando para a igreja para o apóstolo queimar, não é? Isso. Para você se livrar de vez desse mal que oprimia vocês. E depois, aí o inimigo começou a fazer de tudo para a gente não ficar na igreja, principalmente para mim. Aí eu comecei a encontrar os pais de santo, começaram a me ameaçar, que eu tinha que voltar, e eu firme ali, né? Eu perdi 2 animais, assim, que morreram de uma forma, assim, muito bizarra e estranha demais. Que eu tenho certeza que ali foi obra do inimigo. E há 4 meses atrás nós perdemos a nossa casa, o nosso único bem maior que a gente tinha no momento, num incêndio assim que também foi muito estranho. Nós fomos dormir às 1h30 da manhã, às 2h30 da manhã eu acordei com uma voz me chamando: levanta, Bel. Levanta, Bel. Aí eu tomei um susto e acordei, aí chamei ele. Quando a gente deu por si, já estava com fogo, nosso quarto era uma suíte, o banheiro já estava chamas enormes, e o quarto era só fumaça. E o fogo assim pegou numa rapidez que não deu para salvar nada, documento, nada. Só vocês conseguiram se salvar, né? Teve que pular do 3º andar, jogar os animais lá de cima, e nós ficamos sem ter para onde ir. Eu com a roupa de dormir, ele também descalço, sem uma sandália para calçar, sem nada. Mas para resumir, hoje, 4 meses após, nós estamos morando numa casa alugada, mas Deus restituiu praticamente tudo. Amém. Já. Glória a Deus. Nós não sentimos falta de nada, recebemos bênçãos e muitas bênçãos aqui na igreja. Os irmãos chegaram junto, todo mundo deu uma parte, doou uma parte de si, e nós estamos muito felizes. Amém, que bom. Então, E eu estou muito feliz aqui na igreja, e ele também, a nossa vida é outra. glória a Deus. Completamente, a gente sente a presença de Deus todos os dias em nossas vidas. Amém. Irmãos, Até os nossos animais foram transformados. Até os animais foram transformados. Eles estão tudo dessa grossura, felizes se alimentando demais, bem, pulando. alimentados, Deus faz a obra cheirosos, completa, né? felizes. Completa. Esse daqui fala todos os dias. Deus transformou até a vida dos nossos animais. Amém. Hoje o Zé Antônio já é um capelão na igreja. Para quem viveu muito tempo no mundo, ele é um capelão na igreja, trabalhando para o Senhor, né? Já está numa escola fazendo um trabalho, começando a fazer um trabalho educacional também como capelão. E Deus tem dado muitos louvores. Quantos louvores você já compôs? Mais de 30. Mais de 30 louvores? Mais de 30. Porque eu antes de compor louvores, eu sempre gostei da área de poesia, e a poesia é música. Então eu sempre trabalhei nessa área, e Deus tem me dado muitos louvores. Eu gostaria de concluir dando um testemunho aqui, depois do que eu fui batizado, o que começou a acontecer na minha vida. Quando eu vim para o primeiro dia que eu saí da igreja, tinha aceitado Cristo, no outro dia eu achei, como eu trabalho com reciclagem, a primeira coisa do dia de reciclagem foi um saco com muita bebidas. Tudo quanto de bebida que eu gostava, muita cerveja, muito conhaque, vodka, tudo que você tudo que eu utilizava. Até missa Eu missa. encontrei uma caixa completa, com os vinhos tudo fechado, escrito na caixa, vinho de missa. Então, mas eu sabia que era coisa do inimigo. Uma tentação, Uma né? tentação do inimigo, né? Então eu me afastei Permaneceu e fiel no permaneci fiel no Senhor, sou dizimista da igreja com muita honra. Glória a E Deus. também
o senhor também, graças a Deus, além de ser dizimista, acho que é muito importante você, quando faz uma venda, efetua uma venda, você vir com a parte daquela e dá para a casa do Senhor. Amém. Eu sinto feliz. Amém, gente. Então eu queria glorificar o nome do Senhor pela vida do José Antônio e da Anabel, dizer que esse foi um testemunho lindo. Espero que tenha edificado a sua vida. Lembrando que virão mais testemunhos, esses são os primeiros testemunhos, virão mais testemunhos. O nosso site é www.jerusalemcelestial.com. Se tiver um Facebook, acompanha a gente lá, Construindo Jerusalém. Lá você vai ver fotos, vai ver depoimentos, testemunhos dos nossos cultos, como o José Antônio e a Anabel foram mudados. Faça uma visita à nossa igreja ou uma igreja próxima à sua casa e também seja edificado. E que Deus possa te abençoar. Estamos juntos, em nome de Jesus. Amém.